Olá, meu nome é Rodrigo Souza, sou editor-chefe aqui do canal Médica Perícia, onde nós conversamos sobre perícia médica e estamos conversando bastante sobre os assuntos relacionados à perícia médica federal. Se você já acompanha a gente aqui no canal, deixa seu like aqui se você gostou desse vídeo. Se ainda não segue o canal aqui do YouTube do Médica Perícia, se inscreve também para receber as notificações. E eu sei, se você já acompanha a gente, você já sabe que nós somos, pioneiros em começar a conversar e compartilhar conteúdos relevantes sobre a Perícia Médica Federal, sempre up-to-date, sempre trazendo as novas normas, as novas portarias, porque a Perícia Médica Federal ela muda rapidamente. Está sempre uma portaria, um decreto, alguma coisa relacionada ao trabalho ali do perito, e nós gostamos muito de conversar sobre esses assuntos. Hoje nós vamos compartilhar com vocês sobre a portaria do Ministério da Previdência Social número 536 de 2023, publicada recentemente, que está relacionada aos mandatos de segurança que estão sendo determinados pelo Poder Judiciário para que o INSS cumpra relacionados à perícia médica. O que é que está acontecendo? Não é novidade que a gente tem uma fila enorme do INSS para a realização tanto de atendimentos administrativos pelos servidores do INSS, como das perícias médicas que são realizadas pelos peritos médicos federais que estão ligados lá ao Ministério da Previdência Social. E isso, lógico, tem causado um certo ruído, dentro do INSS, porque não consegue atender o cidadão e seus segurados de maneira eficaz, com prazo curto, que era o que deveria ser realizado de maneira usual no INSS. E isso tem reflexos tanto na própria autarquia, como também tem reflexos judiciais, porque muitas dessas perícias que não conseguem ser feitas, as pessoas, os segurados, os cidadãos, entram com ações na Justiça Federal ou na Justiça Estadual, a depender do tipo de benefício. E aí, muitas vezes, isso vai ocorrer até uma perícia judicial, até antes de ter sido realizada a perícia médica federal lá no INSS. O que a Justiça interpreta como um indeferimento tácito. Passou 45 dias. O INSS não marcou a perícia, já dá direito ao segurado, ao cidadão, a entrar com ação judicial, porque a Justiça interpreta como que o INSS já indeferiu ao passar desses 45 dias, o indeferimento tácito, já como se estivesse impedindo que o cidadão entrasse no fluxo normal administrativo para requerer o seu benefício previdenciário. Sendo que o que é que está acontecendo agora? A Justiça, além de ter os processos judiciais, onde vai terminar sendo realizada a perícia médica por um perito nomeado pelo juízo, os juízes também estão determinando mandatos de segurança para que a autarquia vá lá e realize a perícia o mais rápido possível. O problema disso é que já tem um fluxo. Se a agenda está cheia, e está sendo marcada a perícia para 2024, daqui a 2, 3, 4, 5 meses, como é que você vai antecipar uma perícia se naquele dia tem perícias agendadas? Então vamos entender o que é que a portaria vem trazendo, o que é que isso tem de relevância para você que é perito médico federal e para você que está acompanhando o médico de perícia, porque você tem interesse de passar no concurso da perícia médica federal, que é a oportunidade da década para os médicos que querem ter um cargo de servidor público federal. Então vamos lá direto para a portaria e a gente vai comentando os itens. Então, essa portaria nela estabelece procedimentos, fluxos operacionais e de comunicação para o cumprimento dos mandatos de segurança que determinem a prestação de informações, às vezes é só para entregar uma informação ao Poder Judiciário, marcação e antecipação ou análise documental em relação aos serviços da perícia médica. Está se relacionando ali à perícia médica federal. Então, se tem um benefício que está entrando na justiça, talvez o juiz determine um mandado de segurança para que essa perícia seja antecipada na própria via administrativa e não vá usar lá a via judicial, que também ocorre, Às vezes vai e realiza uma perícia lá pelo perito da Justiça, o perito nomeado pelo juiz, tanto da Justiça Federal quanto da Justiça Estadual. Então vamos aqui, a gente vai comentar a portaria e também relacionando essas questões importantes relacionadas sempre à perícia médica federal, que é o que nos interessa aqui, é falar sobre o que impacta na perícia médica federal. Então, o diretor do Departamento de Perícia Médica Federal, da Secretaria do Regime Geral da Previdência Social, vinculado à Secretaria de Regime Geral da Previdência Social do Ministério da Previdência Social. O começo aqui do parágrafo já é bem interessante, porque já lhe demonstra que o Departamento da Perícia Médica Federal
ele está ligado à Secretaria de Regime Geral da Previdência Social, que está ligado ao Ministério da Previdência Social. Então aí você tem o organograma de onde está direcionado a chefia, né, da Perícia Médica Federal, esse departamento. Então, no artigo 1º, né, instruir o fluxo operacional para cumprimento de mandados de segurança, que foi o que eu estava explicando antes, são esses mandados judiciais determinando que o INSS tome alguma providência, ou documental, ou de antecipar, marcar uma perícia que não está sendo marcada. Que determine a prestação de informações, marcação, antecipação ou análise documental em relação a atendimentos de perícias médicas no âmbito da Perícia Médica Federal, já que a Perícia Médica Federal não está mais dentro do INSS, né? Ela faz parte do Ministério da Previdência Social. Então, se você acompanha também aqui o Médico Perícia, essa informação você já sabe, né? Mas para você estar vendo esse vídeo pela primeira vez, saiba que a Perícia Médica Federal, desde 2019, não faz mais parte do INSS, não é um servidor do órgão do INSS e ele é sim um servidor ligado ao Ministério da Previdência Social. No artigo 2º, o Departamento de Perícia Médica Federal e suas unidades vinculadas deverão seguir as diretrizes desta portaria quanto aos encaminhamentos feitos pelos demandantes a fim de padronização dos fluxos e celeridade na confecção de respostas às demandas em sede de mandado de segurança. Então, determinada a decisão judicial, o INSS tem que cumprir e a portaria ela vem exatamente explicar como é que deve ser esse fluxo para que haja uma celeridade e uma resposta adequada ao juízo lá que está solicitando. No artigo 3º, os mandados de segurança expedidos na forma da lei, então lá o dispositivo legal específico, que determinem a prestação de informações, marcação, antecipação ou análise documental em relação a serviço de perícia médica no regime geral da Previdência Social e assistência social deverão ser distribuídos e cumpridos nas divisões regionais de Perícia Médica Federal. Também tem um conteúdo bem legal lá no nosso Instagram, explicando isso, essas divisões regionais da Perícia Médica Federal. Então, veja, se é alguma coisa relacionada à perícia, tanto do regime geral da Previdência Social, mas também da assistência social, como nós sabemos, os benefícios assistenciais, apesar de não fazerem parte do INSS, certo? Eles são geridos, as perícias, todo atendimento social é realizado pelo INSS. Então, está dizendo aqui exatamente isso. Se for o regime geral da Previdência Social, que é o segurado do INSS, ou da assistência social, de acordo com a organização geográfica administrativa estabelecida na portaria 2539 de 2023 e na forma disposta no anexo 1 de instrução normativa a ser publicada. Então, o chefe da coordenação regional da Perícia Médica Federal deverá supervisionar as divisões regionais. Então, a Perícia Médica Federal hoje ela é dividida nessas coordenações regionais e abaixo das coordenações regionais, as divisões regionais da Perícia Médica Federal. E aí, seguindo aqui o inciso, quanto ao fiel cumprimento dos mandatos de segurança referidos no caput e realizar a gestão dos processos de trabalho, inclusive nos casos de afastamento ou impedimentos legais da equipe. Então, pode ser que um perito tenha algum impedimento legal relacionado àquele caso específico, e aí é o chefe da divisão regional que vai administrar, vai gerir essas questões internas para determinar quem é que vai fazer essa perícia. Seguindo aqui nos incisos, não havendo determinação judicial em contrário, o atendimento médico presencial será realizado na Agência da Previdência Social, na APS, para o qual o requerente solicitou o agendamento. Então, o que é que ele está dizendo aqui? O segurado, ele já solicitou um agendamento, sendo que está muito lá para frente. É, muitas vezes, uma questão urgente, né, para ele receber esse benefício, situações específicas, né? Então, o juiz foi lá e expediu o mandado de segurança que fosse antecipado esse atendimento. Então, preferencialmente, esse atendimento vai ser feito na própria agência, a não ser determinação judicial em contrário, que ele diga que queira que seja o atendimento num APS específico. Após a recepção do mandado de segurança, por meio físico ou digital, a unidade responsável deverá atuá-la conforme instrução normativa, né? Então, questão administrativa, e encaminhar lá para o SEI para que seja publicada
a determinação de quem vai fazer a perícia. As unidades elas estão divididas de maneira hierárquica, né, e possuem competência para avocar as atividades atribuídas às divisões regionais. Então, essas coordenações regionais é que vão determinar as divisões regionais que realizem essas avaliações periciais, tanto presencial, lá da antecipação do agendamento, como se for uma análise documental. No artigo 4º, as determinações judiciais nos mandados de segurança referidos no caput do artigo 3º serão cumpridas pelas divisões regionais da Perícia Médica Federal da seguinte forma: prestação de informações de perícia médica, né, cadastrar a demanda em planilha eletrônica unificada, conforme a instrução normativa, realizar as consultas aos sistemas corporativos da Perícia Médica Federal e encaminhar as informações requeridas ao juízo ou autoridade demandante, conforme modelos constantes da instrução. Então, está só dando aqui o fluxo, né, de informações, veio uma portaria bem organizada. E em relação à antecipação e marcação de exame médico pericial, cadastrar a demanda, né, criar a tarefa lá para o sistema da Perícia Médica Federal, sistema de gestão, indicar o responsável, que deverá ser preferencialmente o perito que consta do agendamento. Então veja que a portaria ela pede que antecipe para a mesma agência e de preferência para o mesmo perito que já está agendado. Marcar e confirmar a data do atendimento, né, essa data antecipada, nos termos da decisão a ser cumprida. Então, se o juiz disser lá que é para fazer em 5 dias, se é para fazer em 10 dias, se é para fazer em 15 dias, tem que cumprir a ordem judicial. E realizar comunicação por meio de correio eletrônico institucional ao perito médico federal e à agência da Previdência Social, com cópia para a agência executiva, conforme fluxo e modelos constantes também na instrução. E aí, seguindo aqui a portaria, né, a gente vai vendo que também é responsabilidade, está dando fluxo aqui, que tem que acompanhar a resposta do INSS, né, quanto à ciência formal do impetrante e a efetiva realização da perícia. Então tem que estar acompanhando esse fluxo, se foi comunicado que ia ter a perícia ao impetrante, se foi realizada essa perícia, e também encaminhar, né, ao juízo ou autoridade demandante a informação quanto ao cumprimento da decisão. Então veja a responsabilidade desse ato, né, dessa portaria, determinando que também avise lá ao juízo ou à autoridade demandante que foi realizada a perícia e que foi dado seguimento lá, para não achar que houve um descumprimento da decisão judicial, né? E antecipação de tarefa relacionada à análise documental proveniente de mandado de segurança deverá ser cumprida pela Divisão Regional da Perícia Médica Federal ou pela Coordenação Regional da Perícia Médica Federal com a designação de perito médico federal, preferencialmente sem agenda regular, para imediata execução. Ou seja, os peritos médicos federais que estão lá na gestão e não têm aquela agenda regular de marcação, que seja preferencialmente designada para ele, até porque os outros já estão com a agenda cheia, né? Por isso que está sendo antecipado judicialmente, para imediata execução, porque tem que ir lá e responder à determinação judicial ou da autoridade demandante. E a resposta ao juízo deverá ser realizada por meio de ofício, né, para o chefe, pelo chefe da Divisão Regional da Perícia Médica Federal ou seu substituto legal, na ausência de ambos, pelo chefe da coordenação regional, conforme modelos constantes em instrução normativa. É até interessante para você que quer ter um contato, se você ainda não é perito, ler esses anexos. É importante que você... É um exemplo lá de como é essa escrita judicial, como é essa formalidade de você escrever para o juízo, e que o perito médico judicial tem que ter também esse conhecimento, o perito médico federal também, porque como nós estamos andando no terreno jurídico, você precisa entender que há uma maneira diferente de se comunicar, né? Até o tempo verbal é diferente quando você escreve um documento desse, um ofício para uma autoridade. E aí, finalizando aqui, a parte mais relacionada à perícia médica federal, nesse inciso segundo, a realização da perícia médica com vistas ao cumprimento de mandado de segurança integrará a jornada diária de trabalho do perito médico federal, né, do perito médico da Previdência Social e do supervisor médico pericial, que são os cargos anteriores, né, da perícia médica federal, para fins de cumprimento da jornada diária, bem como para fins de compensação em caso de pontuação excedente nos termos legalmente previstos, né?
Não sei se você sabe, mas hoje o perito médico federal ele não trabalha por carga horária, ele trabalha por um programa moderno de gestão e desempenho, que é por pontos. Então ele tem aquela meta diária de realizar os pontos. E aí, esse trabalho, né, o que o CIS está dizendo é que essa perícia também antecipada, também vai, por mandato de segurança, também vai lá para a pontuação do perito. Se você quer saber mais sobre isso, tem uns conteúdos interessantes no nosso Instagram, medperícia.oficial, sobre tanto essas divisões regionais, se você tiver curiosidade, se você está se preparando para o concurso ou tem interesse de virar um perito médico federal, tem lá uns conteúdos bem interessantes para você saber as divisões regionais, qual é a divisão onde você reside, e também sobre o trabalho do perito médico federal. E aí eu trouxe aqui um conceito jurídico, né, porque como nós médicos, né, alguns não têm o conhecimento, né, ou às vezes é um conhecimento distante da nossa formação. O mandado de segurança é um instrumento jurídico cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Isso poderia até ser uma questão de prova lá do direito constitucional. Então está sendo realizado, está sendo expedido esse mandado de segurança pelo Poder Judiciário. Por quê? Porque o INSS não conseguiu agendar a perícia no prazo legal que é determinado e é esperado por ele. Né? Se tivesse no prazo legal, abaixo de 45 dias, a autoridade judicial, a autoridade demandante não estaria expedindo esse mandado de segurança. E aí, o que é que nós achamos sobre isso? Você precisa entender a relevância do trabalho do perito médico federal e por que é tão urgente essa contratação. Você veja, está se criando uma portaria para determinar um fluxo de mandado de segurança que está chegando pelo Poder Judiciário, porque o segurado do INSS ou o cidadão que está procurando um benefício essencial não está tendo direito, né, a um agendamento no prazo correto. Então veja a importância da perícia médica federal, né, nesses cidadãos que estão procurando o INSS para realizar uma perícia por causa de um benefício previdenciário ou de um benefício assistencial. E também a relevância da justiça, porque tantas questões que são decididas porque ele discorda, né, da decisão do INSS, ou, num caso desse, porque ele está solicitando à justiça de um mandado de segurança para que a perícia dele, que está agendada para 5, 6, 7 meses lá na frente, seja antecipada. Então, a importância tanto do Poder Judiciário, como da Previdência Social, do INSS e da Perícia Médica Federal na prestação desse serviço tão relevante para a sociedade brasileira, que são essas avaliações periciais, essas avaliações médico-periciais de incapacidade, de conceitos de pessoa com deficiência, avaliações da funcionalidade que são realizadas pelos peritos médicos federais. Então, o que eu acho aqui é que essa portaria é mais um movimento emergencial do INSS para essa demanda judicial que está crescendo, porque a fila está impactando tanto no INSS como na Justiça, né? Então estão sendo abertos processos judiciais exatamente por essa questão do indeferimento tácito que eu comentei. Passou de 45 dias e o INSS não deu uma resposta ao cidadão, então ele já tem como entrar na Justiça para pedir que seja ou feita uma avaliação pelo perito médico judicial ou que seja emitido um mandado de segurança antecipando a perícia. Então, isso é mais um sintoma, mais um sinal de como está a situação do INSS e que só demonstra a urgência da realização do concurso da Perícia Médica Federal para que tudo isso que está ocorrendo, análise documental, mandado de segurança, judicialização dos benefícios previdenciários e assistenciais, não ocorra ou diminua bastante com a entrada dos mais de 1.500 médicos que vão vir no próximo concurso de 2024. Então, era isso. Gostou do conteúdo? Deixa aqui seu like, isso é muito importante para nós. E chega essa mensagem para outros colegas. Compartilhe com seus amigos médicos também que possam ter interesse nesse assunto. E até o próximo vídeo.